dia, pessoal! Você já pensou em desistir? Eu não desisto. Por quê? Porque desistir não faz parte do dicionário de um campeão. Três, dois, um. Esse é o seu, é o meu, é o nosso Portescast, onde aqui você pode falar. E hoje eu tô muito feliz que eu tô trazendo aqui um convidado especial. E ele vem com suporte ainda. E para falar um tema muito pertinente, um tema que eu sou fascinado, um tema que eu sou apaixonado e algo que eu tô buscando construir também. Vamos falar de construção de ecossistema. Como você faz para ter um ecossistema e o que é um ecossistema, vocês vão saber aqui dentro desse podcast. É isso aí, senhores. Tô aqui com ele, com nada mais, nada menos do que o Olegário, grande Olegário, e o Iago, seu filho, dando suporte, servindo como um case de sucesso aqui. Vamos falar de legado também. Olegário, seja muito bem-vindo. O microfone é seu. Ok. Obrigado, Portes. Parabéns pela iniciativa. Nós precisamos muito de boa comunicação. Nós precisamos muito que a internet nos traga conteúdo onde as pessoas podem aproveitar para a sua vida pessoal, profissional, e é disso que o Brasil precisa: bons conteúdos, pessoas que têm essas iniciativas e que possam levar isso às pessoas com uma velocidade, né? Hoje a internet dá essa condição, né? Meu nome é Ivanor Olegário, sou conhecido como Olegário por conta das empresas, tenho 57 anos, sou nascido numa cidade chamada Vidal Ramos, é uma pequena cidade de 7 mil habitantes hoje, mas quando eu estava lá tinha 4,5, é uma cidade que tem o seu subsolo, é rico em cimento, por isso tem uma fábrica da Votorantim lá. Votorantim, porque o subsolo lá é muito forte, é muito minério. E aí tem muito cimento de lá. Fiquei lá até os meus 21 anos, fiquei no meio do mato, porque a cidadezinha na época, tinha lá suas 300 residências, 200, mas eu estava 20 quilômetros mato adentro, dentro de uma localidade chamada Chapadão do Tigre. Olha só. Essa Chapadão do Tigre, porque é uma chapada mesmo, a 950 metros de altitude acima do nível do mar, e lá tinha uma serraria, onde o meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era a cozinheira da cozinha. Eu nasci nesse pátio dessa serraria. Isso antigamente, para os mais antigos, sabem o que eu estou dizendo. Havia uma serraria e as casas de quem trabalhava ao redor da serraria, então tinha lá umas 40 famílias, entre elas meu pai era uma das famílias. E nasci de parto normal, também lá, nem fui para o hospital, então nasci dentro do mato. E fiquei lá até os 21 anos. Nasceu com parteira? Nasci de parteira. Olha, que legal. Tia do meu pai, que foi a minha parteira, tia Carola. Que inclusive, outras épocas, né? Inclusive tem um livro da cidade onde mostra as parteiras que trouxeram muitas crianças e está lá registrado a parteira. E o meu parto foi então por uma parteira. Resumindo bem rápido, né? Lá eu fiquei até os 21 anos. Aos 10 anos eu estava formado. Olha só, 10 anos formado. 10 anos já estava... A 4ª série. Que era legal. A maior formação que tinha lá, porque só tinha, na época, até a 4ª série. Aos 15 anos que eu tinha, depois de alguns anos, veio o tal do ginásio, que era a 5ª série e a 8ª. E eu, com as minhas insistências, mesmo lá dentro, fui fazer a 5ª série já aos 15 anos, e mais todos que estavam lá comigo. Então, aos 10 anos, fui trabalhar na roça, trabalhei muito na roça, trabalhei na serraria. Eu fazia duas coisas. Eu sempre fui muito focado pelo trabalho. Trabalhava na roça e também na serraria. E ainda fazia a 5ª série. Me formei aos 18 anos, então, no ginásio.
Comecei a fazer o segundo grau, aí já tinha que embarcar numa Kombi e andar. A Kombi, para fazer esses 20 quilômetros, levava 1h30, que ia pegando pessoas até a cidade. A cidadezinha, estudava e voltava, chegava 1h da manhã em casa, né? E aí, para estudar só na madrugada, e um dos jeitos para passar era colar um pouquinho, né? Não podia ter. Tinha que dar uma coladinha de leve. Não tinha jeito, tinha que colar, né? Senão não funcionava. Mas parece que o ensino naquela época era um pouquinho mais desafiador, mais difícil. Agora tá tão fácil passar, parece, né? Era, a impressão que eu tenho. Muito mais dinâmico, inclusive. E aí, lá eu fui mecânico, aprendi com meu pai a ser mecânico. Foi ali que começou a paixão pelos carros? Foi ali que começou. Como meu pai morava num local, nós morávamos num local longe de tudo, inclusive, eu só tenho 57 anos e eu passei por etapas assim que, desde a época que não tinha luz elétrica. Na minha casa chegou luz elétrica quando eu tinha 14 anos. Caramba, cara. Eu tive geladeira na minha casa aos 16 anos, uma primeira geladeira usada. Nós, para chegarmos até um médico, para chegarmos a um hospital, a dificuldade era andar 4, 5 horas. E quando eu andava com meu pai de caminhão, começou a chover, para o caminhão, vem a pé, porque não existia nem estrada com pedras. E eu estou falando de uma cidade que está aqui, depois de Brusque, município depois de Brusque, Botuverá, Vidal Ramos, é uma cidade satélite, de onde hoje é a nossa matriz, Rio do Sul, e tem muitas pessoas de Vidal Ramos de sucesso aí no mundo, assim como outras, né? Então, lá eu fiz tudo isso. Então eu fui mecânico de todas aquelas máquinas. Tobata, época do Tobata, né? Que é o trator agrícola pequenininho, um microtrator, picapes, jipes, caminhões, fiz tudo isso lá. E fui sempre um autodidata. Também a dificuldade era muito grande de estudos, muito grande. Você tinha a obrigação, né, de aprendendo sendo autodidata, mas para ter uma tabela de torques, por exemplo, de parafuso, a gente tinha que buscar isso numa empresa que fabricava peças para motores com muita dificuldade. Não tinha Google, né? Não tinha nada disso, era tudo autodidata. Aos 21 anos tomei a decisão de sair de lá, ir para uma cidade, buscar um lugar ao sol. E eu saí exatamente com mais ou menos uns 80% de um salário mínimo no bolso, porque vendia algumas coisas. Um relógio de pulso que eu tinha comprado, que já era uma grande coisa. Lá eu comecei também, trabalhava com motos, mecânico, vendia aquilo que tinha e falei para o meu pai, vou tentar a vida. E aí, com todas as dificuldades, fui para Joinville. Maior cidade de Santa Catarina. E lá eu passei por um momento que alguns que estão ouvindo, que são mais aí, que tem mais de 50 anos, também vão entender. O momento era o seguinte: lá na roça, ninguém passa fome. Tem abundância de comida, mas escassez de dinheiro, de moeda. Mas comida tem. Não, ninguém passa fome, só malandro. Lá tem galinha, lá tem porco, lá tem aipim, lá tem batata. Tem e milho. A abundância é muito grande. Eu vim de uma área que, quando se matava um porco, um suíno lá, a gente dividia com os vizinhos as partes, e quando eles matavam, eles também dividiam conosco. Então tinha muita abundância. E tudo se pegava, né? Então tinha muita comida. Inclusive a minha casa, da minha mãe, era uma casa, uma cozinha bem grande. As pessoas que passavam por essa estrada geral, que paravam na localidade, é lá que tomavam café. Olha, e que nunca pagaram nada para comer e beber. Era lá. muita abundância de alimentação. Mas dinheiro não, escassez não, roupa não, condições financeiras muito desfavoráveis. Quando eu cheguei em Joinville, eu estava acostumado com isso, eu cheguei ali e não era assim, ninguém dava um pão, ninguém dava um Cidade café. grande, outra Tinha cultura. Tinha que comprar, né? Tinha que comprar isso. E aí eu comecei a ter já uma situação bem desfavorável para mim lá. Então lá eu passei, inclusive, fome, né? Caramba. Por quê? Eu não tinha dinheiro para comer. O meu único dinheiro que eu tinha era muito pouco. E eu comecei já numa oficina mecânica a trabalhar lá de mecânico. E quando eu cheguei nesta oficina, eu também não era um mecânico formado. Eu não era acostumado a trabalhar com carros mais modernos, mais novos. Era acostumado a trabalhar com carros antigos. Que era o que tinha onde você vivia, né? Que era a minha experiência. Sua experiência. E lá eu vi que eu tinha que estudar muito. Muito, 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 muito. E comecei a estudar bastante. E aí chegou ao ponto de eu me formar doutor em motor. A minha formação é doutor em motor e estive até na Alemanha me aperfeiçoando nesta área. Mas voltando um pouquinho antes, por que eu passei fome? Exatamente por isso. Eu tinha que pagar uma pensão, ou era a pensão ou era a comida, né?
E aí, quando eu estava na oficina, hoje isso também poucos conhecem, porque tem muito restaurante que vende comida hoje numa condição bem fácil. Mas antigamente era marmitas. Todos que trabalhavam, eles levavam uma marmita, inclusive havia marmitas assim, para você comprar, tipo panelas, uma empilhava na Aquelas outra. que encaixava assim? Isso, encaixava 3, 4 panelas nela. Numa você tinha um arroz, você tinha batata, feijão, um ovo, um pouco de carne, e você misturava e comia. O pessoal esquentava isso no álcool. Mas eu, como não tinha nem casa, nem mãe para fazer, eu só tinha um jeito, né? Ir para lá e comia pão, né? Mas a gente sempre tem aquilo que a gente não quer demonstrar isso. Todo mundo tem o seu orgulho, né? Então, ao meio-dia, quando eles sentavam na oficina mecânica, cada um com sua marmita, eu saía para dizer que eu ia comer. Mas eu não ia, eu ia na padaria, comprava um pão e pegava um copo d'água e comia pão com água. Pão com água, olha pão só. Com água. Eu comi pão com água de manhã, de meio-dia e de noite até receber o primeiro salário. Caramba, cara. Até o ponto que os outros mecânicos, certo, identificaram que eu estava, eu realmente não estava, né? Ia começar a querer oferecer um pouco. Mas a gente de novo, não, tu trouxe para ti, eu estou indo comer. Ia lá, comia pão e pão, né? Lá em Joinville, um pão assim, tem o pãozinho que nós chamamos aí, pão francês. Mas lá chamava chineca. Era um chineca? Pão, chinecão, assim, era um pãozão grande assim de massa, e é aquilo que enchia a barriga. Gauchada, né? Fala cacetim. E água e pão enche barriga também, e assim foi, né? E aí comecei, assim, numa condição muito abaixo do zero. Por isso que eu digo, você vai começar como? Como você começou? Abaixo de mim, eu estava abaixo do zero. Então não era zero. Não era zero, era menos X. Estava negativo. Mas comecei a estudar bastante e sempre investi muito na minha profissão. Por isso que eu sou técnico e direcionei meus filhos também para ser técnicos. O meu filho, gerente geral do grupo, é engenheiro automotivo, com formação pela UFSC de Santa Catarina, e ficou 1 ano em Minnesota, nos Estados Unidos, se aperfeiçoando, né? O Iago se formou ano passado em administração e vai continuar estudando. E todos os meus filhos, aos 16 anos, eles ganham o crachá da empresa e eles começam a trabalhar. O Iago, que está aqui conosco, começou aos 16 anos, lavador de carro, fez muito alinhamento, muita geometria. O meu menino do meio, que é o Nicolas, que é um engenheiro também, foi ajudante de mecânico, geometria, balanceamento, lavador de carro. E a minha menina, que foi a primeira, também começou como atendente na empresa. Então, meus filhos, apesar de pouca idade, o Iago com 22 anos, já tem 5 anos de empresa para 7. Tem uma experiência. 8? 8, exatamente. 8. E o Nicolas, a mesma coisa. Eu consegui ir para a Alemanha me aperfeiçoar, e vim de lá preparado para trabalhar com carros com eletrônica. Isso em 2004. Isso nem existia. E aí a minha automecânica se criou uma fama em muitos clientes a nível de Santa Catarina. Então eu cuidei de quase toda a frota de veículos importados na época. Hoje a importação de carro tem concessionária, mas dar um exemplo, quem comprasse uma Mercedes não tinha em Santa Catarina para fazer manutenção, um Volvo não tinha, um Chrysler não tinha. Não era como hoje, né? E tudo isso eu fazia, né? No ano 2000, num projeto piloto, eu levei um projeto piloto para a Volvo e me tornei a primeira concessionária pós-venda do Brasil. Caramba. Eu não tinha venda por conta de não ter a condição financeira, mas eu fui um concessionário pós-venda e me mantive por 15 anos como funcionário pós-venda. Em 2004 se tornamos Caoa Hyundai e Subaru, no mesmo modelo. Em 2012 para 13 tornamos Caoa em Joinville. Tudo em Joinville, na nossa matriz lá, né? Troller também. Eu tive sempre muitos amigos, fiz sempre muitos amigos e muito bons clientes, né? Então nós também, inclusive, colaborei muito com o Mário Araripe, que era o dono da Troller, que eu sempre fui muito técnico. Eu fui autorizado MWM, autorizado COFAP, carburadores Borosol, que hoje não existe mais, e Weber. Eu era o autorizado da cidade a trabalhar com isso. Me tornei autorizado, porque sempre fui muito focado. Eu sou perfeccionista, e o perfeccionista é um eterno sofredor. Porque nunca está 100%, né? E ele sofre com coisas que ninguém vê. Ele sofre com um quadro torto, ele sofre com uma limpeza onde ninguém vê que está sujo. Mas foi isso que me deu esse alicerce para mim subir. A minha oficina sempre foi um espelho. Então, deixa eu entender. Você chegou em Joinville, você começou a trabalhar em oficina, se destacou pela tua excelência, pela forma de trabalho.
saiu do cara que comia pão com água e começou a ter relevância. E qual foi o start para você conseguir essas concessões? Porque a gente sabe que é muito difícil hoje você ter uma concessão, e na época também provavelmente muito difícil. O que foi o ponto fundamental que te permitiu conseguir essas concessões? Bons relacionamentos com bom trabalho. É isso. As pessoas sabiam o meu trabalho, eu tinha certeza do que eu fazia, eu tinha um aval sobre isso, né? Na época, uma VEG do Brasil, toda a diretoria, tinha carros importados, era eu que fazia manutenção. Fiquei amigo de toda a diretoria da VEG. Marisol, seu Vicente Donini, vivo hoje ainda, presidente da Marisol, trabalhou na VEG por muitos anos. Lá em Jaraguá, por exemplo, as grandes empresas foi meus clientes. Em Joinville, todas. Na época, Tigre, com toda a diretoria. Embraco, que era fabricante de compressores para geladeira, hoje o Whirlpool. Consul, que depois virou Whirlpool. Acros, toda a diretoria de Acros. Todos esses CEOs de grandes empresas eram os teus clientes. E por consequência eu fui crescendo nesse mercado. Tinha em Santa Catarina fazendo todo o trabalho. E quando eu me tornei Volvo, né, todos os carros de Santa Catarina iam para mim fazer a manutenção como autorizado. Então eu que fazia as garantias de Volvo. Né? Que legal. E para fazer isso você tem que ter um ambiente e confiar muito, que as pessoas veem uma montadora, o nível de exigência dela é altíssimo, né? E ela vinha na minha oficina e olha o que ela encontrava lá. Aquilo que nem o concessionário tinha como um preceito de excelência. Então, é isso que fez com que a gente conseguisse, né? Fazer isso. E vender serviço, eu digo que quem vende bem serviço vende qualquer produto, porque serviço não dá de provar. Para me vender esta água que eu estou bebendo, é fácil. Eu peço para provar, eu dou um test drive aqui, né? Dá-lhe um test drive, tá vendo, tá pegando. Prova a minha água. Agora você imagina aqui provar um serviço. Prova eu meu não serviço, tenho como. não tem. Eu preciso um aval técnico do meu cliente. Por isso que o cliente é peça fundamental, porque ele tem que dar o aval para você, porque é serviço. Eu tenho que deixar ele satisfeito. E como deixar alguém satisfeito aonde ele gasta? Complicado isso. Quando o cara compra um carro, Postes, ele fica feliz, ele leva a mãe, a sogra, a filha, todo mundo te bate palma e ainda ele passeia e vai jantar com a família, porque ele comprou um carro. Agora, quando ele tem que fazer uma manutenção que quebra, ele não sai em casa batendo palma, feliz que o carro quebrou. Ele fica arrasado. Ele não tem um dinheiro, ele não tem a grana, agora nós vamos gastar, vai ter para a mulher a geladeira que íamos trocar não vai, a viagem que nós íamos fazer não vamos. Então ele chega chateado. Como inverter isso para uma satisfação? Aí está o desafio, hein? O desafio está aí porque, como eu disse antes, ele não fica feliz com isso. Você tem que transformar ele, as pessoas que prestam serviço, no meu caso, eu transformava isso em uma conexão para uma solução. Bom, aqui é a solução para você, e é a melhor solução. Não é uma solução simples. É a solução. É a solução. Mas para isso, também sempre me cobrei muito, né, Portes? Eu não dei a condição de eu poder errar. Eu não tinha essa condição. Era acertar ou voltar para onde eu vir. Eu não queria voltar, mesmo passando fome. Não tinha o que fazer, ou era ir para frente ou para frente. Então eu não podia errar. Não podia errar. Então quando eu fiz muito motores, né? E os motores, para mim não errar, eu que montava. As folgas eram feitas por mim. E a hora que eu comecei a ter o primeiro ajudante, o primeiro mecânico, ele só montava no carro, mas a montagem fina era minha, eu fazia à noite. Hoje ainda, na cidade de Joinville, numa rua chamada Tico-Tico, no bairro Aventureiro, que inclusive, quando eu consegui comprar o meu primeiro terreno e fui construir um galpãozinho pequeno para oficina mecânica, num galpãozinho de 170 metros quadrados que nós mantemos até hoje, o mesmo galpão, está intacto lá. Eu fui para uma rua chamada Tico-Tico, num bairro Aventureiro. Quando eu ia dizer onde eu estava sediado com a minha oficina, hoje não tem tanto esse problema, mas antigamente o local que você estava era importantíssimo. Eu estava numa rua Tico-Tico, no bairro Aventureiro, como oficina mecânica. Eu fui na Embraco, bati muitas vezes na Embraco. Chegou o diretor lá e disse: eu vou receber esse cara, não é possível que ele quer tanto falar comigo, e eu mandei ele tanto embora e ele volta. Insistência, persistência, aí resiliência. Só disse para ele: Adilson,
eu gostaria que você só visitasse a minha empresa. Aí ele falou, cara, mas você é um cara corajoso, você veio numa empresa tamanho da Embraco para oferecer serviço para a diretoria em carros de altíssimo nível, eu vou lá te conhecer. Gostou da... E ele foi. Ele chegou lá, ele viu e ele disse, pá, nunca tinha visto isso. Vou trazer toda a frota para cá. Até hoje ele é meu cliente, inclusive. Ele está vivo, essa pessoa. Adeus. E aí, depois de começar a gente tinha uma como referência. Eu sou o mecânico de todo o carro da diretoria da Embraco, que depois vai para a Consul, que depois vai para uma Tigre, que depois vai para uma Começa a ganhar peso, né? E começa a ganhar peso. Então, não, assim, é do dia para a noite? Não, são 35 anos. Alguns perguntam, né? O que faz, como faz, eu digo, só dá para responder depois de ter 57 anos e trabalhar 35. Antes disso, fica difícil explicar, não acontece com velocidade. Nada acontece com velocidade. A minha primeira casa, casa própria, eu fui ter aos 41 anos, porque eu só investi em empresa, em tecnologia. Pá, mas todo mundo, para quê, né? Para que investir tanto? Compra uma casa. Eu estava investindo no negócio. E provavelmente esses que falavam para que botar tanto nas empresas em vez de comprar uma casa, provavelmente eles têm a casa. Só aquela casa e não tem provavelmente nem 10% das empresas que você tem hoje dentro do grupo. Se é que são empresários, muitos desses, né? E aí trabalhei muito, né? Trabalhei muito, fui... E tem algumas histórias. Eu sou o pai do primeiro carro catarinense. Opa, como que é essa história aí? Tu és o pai do primeiro carro catarinense. Isso. Pode ir na internet colocar aí Jeep Stark. Que até me identifiquei, porque a Porsche estava sem pai um tempo atrás e eu falava que eu era o pai dos Porsche. Então, agora eu tô aqui com o pai do primeiro carro catarinense. Me identifiquei, quero saber essa história aí. Pode depois colocar na internet, ou quem está nos ouvindo, Jeep Stark. Stark é forte em alemão. Jeep Stark. É. 2004... Lá em 2003, a Fiesc de Santa Catarina, na presidência do Farraco, e toda essa diretoria que eu falei de grandes empresas, eles contrataram um engenheiro para montar um carro catarinense. Olha só, cara. E na época eles eram de trilha, mas vão montar um Jeep, pois existia só um concorrente que era o Jeep Troller, fabricado no Nordeste. E até então as fábricas de carro vinham no Paraná e pulavam para o Rio Grande, não paravam em Santa Catarina. Então vão ter a primeira montadora em Santa Catarina. Legal. Fizeram um projeto, depois o projeto está pronto tudo no papel, me procuraram. Olegar, nós precisamos de um catarinense para montar esse carro. E eu falei, bom, mas montar um carro não é bem assim, eu nem estou capacitado para montar um carro. Outra coisa é você montar. Você está falando montar no carro, não, Olegar, nós mas vê que você entregava tanto a ponto das pessoas confiarem em você, grandes empresas confiarem em você para exercer essa função. Isso. E aí, falei, não, eu vou indicar algumas empresas que trabalham para uma Mitsubishi, para uma Land Rover. Eu participei de tudo isso sempre na montadora, né? Quando a Land Rover veio fabricar o Jeep noventinha no Brasil, eles tinham um problema lá na fábrica por causa dos motores MWM e eu fui chamado para ajudar a solucionar. E eu estava sempre muito voltado na indústria também. Eu falei, eu vou indicar algum. Eu indiquei alguns e falaram, não é bem assim, né? Nós trabalhamos para a indústria, não para uns caras que pensam que vão montar um carro. Não queremos. Chegou o momento que o seu Vicente Donini me chamou na presidência da Marisol e disse, Olegário, preciso que você faça esse carro para nós. Eu falei, seu Vicente, com todo o respeito que tem em você, que é um guru, né? Não estou preparado para isso. Não é, mas não temos mais ninguém, você está preparado. Você é o cara. É você que tem que montar isso. E aí eu disse para ele, ele me chamou, ele quis que fosse durante a semana, e eu falei para ele, Vicente, eu trabalho tanto que eu não posso, sábado dá para ir. Ele me recebeu lá na presidência da Marisol no sábado. E aí depois de insistência, eu botei algumas regras e aceitei o desafio e montei. Olha, 2004, o nosso governador era Luiz Henrique, saudoso Luiz Henrique. E Luiz Henrique também era joinvilense, também era meu conhecido, meu cliente, inclusive. Nós lá na Fiesc de Santa Catarina tiramos o pano do primeiro carro catarinense, Jeep Stark. A história desse Jeep, depois disso eu colaborei muito para montar a estrutura de motores, câmbio junto à indústria. Em 2010 montamos a fábrica em Joinville, no Perini Business. E aí, por uma decisão de conselho, a qual eu era também, se decidiu que levava essa fábrica para Sobral,
no Nordeste. E aí esta fábrica lá, eu fui contra ir para lá, ela foi, mas ela não se deu bem lá e está parado esse projeto lindíssimo. Coloca na internet que vocês vão ver. Jeep Star, vocês vão ver que em 2004 ele tinha esse design. É um design lindíssimo hoje. Imagina, à frente do futuro. É, Na muito época à que os frente. trollers eram meio quadradão ainda. Será que consegue jogar essa imagem aí na tela, Papito? Desse Jeep? O Papito, grande Papito, nosso parceiro. O Papito, teu microfone, cara, você tem que me ajudar nos podcasts, Papito. Qual que é o nome aí? Jeep Stark. Jeep Stark. Joga na S-T-A-R. tela, vamos ver o Jeep Stark. Joga aí na tela pra você ver. Pra mostrar pra vocês. E tá aqui, ó, o pai do primeiro carro catarinense. Essa eu não sabia, hein? Hoje mais cedo tava falando com o Nicolas, ele falou, olha, você vai ter... É esse aí? É isso aí. Que Você carro vê- lindo, cara. Você veja que esse carro é o design de 2004. Mostra algumas outras imagens dele, de outras cores e a traseira. Você vê que traseira linda. Se pegar esse carro e lançar hoje, Sucesso. sucesso. Tinha um grande diferencial esse carro. Era essa gaiola pronto. Porque o Jeep Troller ele não tinha segurança quando capotava o carro. E esse carro tinha uma gaiola Tinha uma já de gaiola. fábrica. Papito consegue colocar a traseira, outras cores aí? Olha só. Mas vai abrir. Mas, cara, que carro lindo, hein? Olha, modesta parte, Olha aí. ele é mais bonito que o Troller, tá? Mais bonito. Se pegar o Troller da época mesmo, pra fazer um comparativo. Joga a traseira dele aí, Papito. Vamos ver se o Papito vai achar uma imagem da traseira. Tem muita E aí ele imagem. tinha várias colorações. Isso tem inclusive muitos vídeos no YouTube fazendo trilho. O carro era um trator. Olha que coisa linda. lindo, cara. Ele é todo de fibra também. E ele tinha uma gaiola. Essa gaiola era para dar segurança ao habitáculo dele. Então, se nós capotássemos, podia quebrar toda esta fibra, mas não tirava a segurança de quem estava dentro. Coisas que os produtos da época não tinham. Então, era um grande diferencial. Ele era uma armadura que estava aí, por trás disso da armadura estava tudo de fibra de vidro. Por acaso você tem uma unidade dessa hoje, guardadinha? Não tenho mais. Tivemos ela e na época a gente não Acabou não guardou. vendendo, Mas não o guardou? carro número 001 fabricado por mim está lá na fábrica. Tá na fábrica. Está na fábrica. 001 o chassi. Que Foi o legal que nós... essa história. Muito legal. Então um Jeep lindíssimo, motor a diesel, 4x4, tem rodando e muitos trilheiros têm esse produto e nem vende. Então se olhar no YouTube, vocês vão ver vários vídeos Quantos sobre ele. anos teve continuidade esse modelo? Não, ele só teve 2 anos. Só sim, teve 2 aninhos? Fabricação baixa, acho que devemos ter fabricado uns 300 carros desse só tem. Eu acho que nem tem, hoje tem 168 carros fabricados, se não me engano. Caramba. E era todo preparado. A engenharia, nós trabalhamos muito nisso. Olha, a suspensão independente na traseira. Os Jeeps todos eram com eixo rígido, como é até hoje. Aquele diferencial na traseira com 2 molejos lá onde ele é rígido, né? Ele não dá conforto. Isso tinha suspensão independente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo do zero até ter o carro pronto? Em 2004 eu fabriquei o primeiro. Em 2010 nós já começamos com a linha de montagem em Joinville. Então levou 5 anos. 5 aninhos ali para sair do papel. É isso aí. Que Aí legal. saiu, ficou mais 2 anos e parou. Então esse é mais um projeto lindíssimo. Eu tenho muita história na minha vida, né? Como que eu me formei doutor em motor, né? Pela COFAP, por exemplo, né? Formação técnica, né? Eu viajava de noite para São Paulo e não pegava hotel. Eu chegava às 4 da manhã, 4h30, 3h30 em São Paulo e eu ficava sem dormir, dormia só no ônibus, ficava lá para estar 8 horas na escola trabalhando. Era uma dedicação. Viajava de volta no domingo Sempre à noite. dedicando muito. Voltava de novo domingo à noite para trabalhar de manhã. Olha só. E o meu certificado é assinado, tem uma assinatura pelo presidente da COFAP. Eu chegava na frente da COFAP e, como eu estava lá bastante vezes, os guardas e eu ficava lá, zanzando lá na frente. Lá. E um dia eu contei a história para ele, ele falou, não, vai lá no refeitório tomar café. Ó. Aí nós abrimos para tomar café madrugada, que era o café da manhã que se tinha. Então, e um dia eu estou lá dentro, chega um senhor para sentar lá, senhor bem arrumado assim, sentou lá e perguntou quem eu era, que eu estava sem uniforme da COFAP. E aí eu falei, não, eu venho na escola técnica. E aí você vem aqui, está gostando? Estou gostando e tal. E por que você está aqui dentro?
Aí eu expliquei para ele, venho de longe, tal. Já comecei, pensei, é um gerente daqui, já tá brabo que eu tô aqui dentro comendo, sem uniforme, não posso estar. Já comecei a ficar meio Já preocupado. começou a criar algumas histórias. E aí, mas expliquei para ele o motivo do que isso, o porquê que eu estava lá. Olha o carro E lá. ele disse o seguinte, gostou muito da minha história, e ele disse o seguinte, tu conhece a COFAP? Eu falei, não, só a escola. Ele falou, então tu vai conhecer hoje, vamos Olha comigo. só. E até Falei, então tu não sabia quem ele era? Não. E aí, subi com ele tinha uma pastinha preta, subi, ele pegou, subiu, e foi, vamos ter a minha sala. Quando eu cheguei na sala dele, estava escrito na porta da sala, presidente da COFAP. O Abraão Kaczynski. Era ele que era. Aí eu fiquei com muita moral dentro da COFAP, a partir daquele momento, né? E aí virou meu amigo. Quando eu ia lá, sempre conversava com ele, né? E... Olha, volta uma aí. Ali. Vamos ver. Coisa. Quer ver? Olha ali do lado do Luiz Henrique. Só a cabecinha ali, ó. Tá vendo aí? Foi inaugurado, ó, o projeto aí, ó. 2004. Ó. Que legal. Protótipo fabricado. Olha aí, ó. Muito bom, ó. Tá vendo? Que isso aí. história. Tem muita história, dá para fazer uns 100 podcasts. Dá né? pra fazer Mas eu vou deixar programa. de fazer um pouco de pergunta, eu falo muito. Talvez pode não agradar aí, será? Não sei se pode estar agradando, então fica à vontade de fazer pergunta, Porto. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é Coragem de Não Agradar. Tem que ter coragem para não agradar, mas cara, que história encantadora. Eu realmente tô muito emocionado, porque a gente vem aqui, a gente, né, acompanha, tem se conhecido agora mais por esse tempo. Mas Deus me ilumina muito. Vou te contar mais uma história Conta rapidinha pra da gente. minha vida. A minha oficina estava pequena e eu tinha uma fila de carros que ficava na rua esperando agenda. Que não dava conta de... Fila de carro. Até hoje, se nesta rua onde eu mantenho o mesmo ambiente, você pode perguntar para as pessoas que moram lá, eles vão dizer, eu nunca vi o Olegário chegar nessa empresa, eu nunca vi ele sair. Por quê? Ele sempre chegou antes de eu acordar e ele foi embora depois de eu dormir. Isso é diferenciado. Então eu levantava 5 da manhã, que lá na roça eu era acostumado assim, com a minha garrafinha de café. Eu já, na época, eu tinha que estar de guarda-pó, tinha que estar uniformizado. Eu descia com o meu guarda-pó, ia lá e abria a oficina e ia trabalhar internamente já sobre lá. Então lá na rua Tico-Tico ainda é a prova com as pessoas que lá estão vivas. Que legal, olha só que história. É muito emocionante. E chegou um momento que eu precisava comprar um terreno. Mas eu queria comprar um terreno maior ali no bairro onde eu estava. Mas tinha um bairro que era famoso, um pouquinho antes, que era bairro Iririu, onde estavam os bancos, onde estava o terminal. E eu estou passando lá um sábado e um cara está botando uma placa, vende-se. Opa! Fui para casa, disse para minha esposa, ela falou, nem pensa, né? Nós não temos nem dinheiro para aquilo, né? Mas eu sempre fui, eu fiquei martelando e eu voltei lá e fui onde se vende na imobiliária e falei com o seu Antônio. Ele era conhecido. Olegário, tudo bem? Ele disse, eu já te atendo, senta aqui. Ele tinha, me lembro agora assim, tinha um banco assim, de napa, assim, um sofá. Aí tinha um senhorzinho sentado com um bonezinho, assim, eu sentei do lado e comecei a conversar com ele. Ele falou, tu vai comprar o terreno? Eu falei, não, comprar não, quero saber o preço. Ele disse, acho que está tudo ali para vender. E aí ele conversou e perguntou o que eu ia fazer, eu expliquei para ele, e o seu Antônio não me atendia, mas Deus sabe o que faz. E eu devo ter ficado uns 45 minutos conversando com esse homem. E aí eu expliquei tudo a minha história, eu saí e fui. Aí cheguei lá, o seu Antônio disse, é por metro quadrado, legal, custa tanto. Quantos metros, 1000 metros quadrados tu quer? Que é tudo da rede bens. Eu falei, tem tudo, pode escolher o espaço que tu quer. Quanto é o metro quadrado? Ele me deu um valor, então assim, para mim pegar 1000 metros quadrados, eu tinha 10% do valor só. Eu disse, Antônio, muito obrigado. Mas vamos fechar, né? Eu falei, não dá, seu Antônio, não dá, não tem essa condição e tal. Ele falou, mas vem outro momento então e tal. Veja aí, eu falei, não tenho essa condição de comprar isso, né? Eu tô saindo fora, aquele senhorzinho de boné, ele falou, e daí, deu negócio? E eu falei, não deu, seu Pedro. Mas por que não deu? Não, seu Pedro, a gente sempre fica meio assim, né? Não quer dizer que tá sem dinheiro, Quer dizer que tá sem dinheiro. Ele falou, não, mas a minha condição financeira não dá para ir, eu preciso comprar um negócio mais barato lá no bairro onde eu tô. Mas ele falou, mas a tua história é bonita, cara. E a tua história é a minha história de vida. Me assemelhei, quando tu falou, eu vi, sabe que eu comecei
também trazendo mercadoria numa carroça com meu pai, tudo mais. E esse terreno vai ser seu. Ó. E daí eu falei, seu Pedro, não pode, eu não tenho dinheiro para comprar ele, eu tenho que comprar um terreno mais barato. Não, esse terreno vai ser seu. Aí, não, seu Pedro, não dá. Ele falou, não, vai ser seu. Seu Antônio, você conhece esse homem? Aí o seu Antônio falou, o Olegário é muito conhecido, todo mundo gosta dele, é o nosso mecânico e tal. E, inclusive, tem uma oficina exemplar. E ele disse, eu quero conhecer a oficina. Eu disse, o senhor está convidado, muito obrigado para ser o cliente. Você mora onde? Eu moro em Curitiba. Tá bom, seu Pedro, mas eu estou indo. Ele falou, não, peraí, esse terreno vai ser seu. Eu falei, muito obrigado. Aí o seu Antônio deu uma risada e falou, você sabe quem ele é, Olegário? Não, seu Pedro Bens, é o dono do... É o dono do grupo Bens. Caramba. Aí eu falei, puta, caí de costas. Ele falou, segunda-feira eu tô indo para curtir, segunda-feira eu volto aqui para te vender esse terreno. Segunda-feira, dito e feito. Nem dormi aquele final de semana. Cheguei em casa, contei para minha esposa. Ela falou, não, sonhando, né? Tá sonhando. Terreno hoje de 5 milhões, eu tinha 200 mil, né? E aí ele foi lá na segunda-feira, viu de novo e ele falou o seguinte, como é que tu quer pagar, Olegário? Vou fazer uma caderneta aqui. Eu vou te vender quantos 1.000 metros tu quer? Vamos comprar 2.000 metros que tu quer, eu vou te orientar aqui de esquina e tu vai pagar como? Aí eu tinha lá, tipo 5 milhões, tinha 200 mil. Eu falei, eu tenho 200 mil, tu pode pagar, tipo aí, 50 mil? Eu falei, não, máximo 5 mil, né? Eu falei, então eu vou botar 5 mil aqui. Caramba, na cadernetinha, aqui. Agora, seu Antônio, todo mês, enquanto eu puder, eu venho aqui conversar com o Olegário, que esse cara eu quero conversar com ele. Ele me ensina muito na vida e esse terreno é dele. Que loucura. E aí, trabalhei tanto, Portes, que eu paguei aquilo com uma velocidade. Quando chegou na 6 meses, ele foi lá e disse, Olegário, agora a escritura é sua. Eu falei, mas eu não parei de pagar. Ele falou, não, tu vai pagar tudo. Tu não precisa nada, tu vai pagar tudo e rápido. E assim comprei um terreno que até hoje é nosso. Que é onde é a oficina, onde é a nossa matriz. Tu acredita que isso tem um dedo de milagre? Tem um dedo de Deus, né? Deus está comigo. Mas assim, Deus ele coloca oportunidades e você escolhe se você pega ela ou não, né? Tem que ser corajoso, né? É. E aí, né? Tem que ser audacioso. A minha esposa disse não e eu fui lá para ver. Cheguei lá... Se não tivesse, eu não vou mesmo, tem dinheiro. E com muita humildade, sempre converso muito, estava conversando com ele e ele... Deu acaso. Depois fui conhecer quem o seu Pedro Bens. Ele tinha uma família com os filhos, que ele era muito rico, né? Rede de supermercados. Bom, ele tinha imóveis em Santa Catarina, no Paraná, mas muito imóveis, muito. Não era pouco, não era coisa assim, fora de comum que ele tinha. Além de rede de supermercado, ele tinha muitas outras coisas. Se alguém colocar lá, ele na internet, ainda vai ver que ele deixou um legado. E ele me vendeu esse terreno e assim eu comprei esse terreno onde até hoje. Então aconteceu muitas coisas, por isso que dá muita história, né? Meu Deus do céu. Que legal. Diz uma coisa pra gente, Olegário. Hoje tu é muito conhecido, né, em Santa Catarina pelos carros, como mesmo tu disse aqui pra gente, a tua história nos carros foi uma história muito forte. Você começou aí como oficina mecânica, foi crescendo, foi ganhando concessão. Hoje você tem loja de carros zero, você tem loja de carro seminovo, você tem loja em Balneário Camboriú, você tem, se não me falha a memória, um carregador de carro elétrico, uma marca que é sua. Você tem a Vila Olegário. Fala um pouco dos teus negócios. Quantos negócios você tem? Que negócios são esses que eu quero descobrir e essa audiência quer saber como que faz para construir um ecossistema que é o que você tem hoje. Certo. Hoje nós temos no grupo a Olegário Motors, que é concessionária Caoa Cherry, a nossa matriz hoje é Rio do Sul. Nós temos a área Marine, somos concessionário de barcos da Ventura. Temos a Olegário Adventure, que vende quadriciclos, TV, patinetes elétricos, bicicletas elétricas. Temos o Olegário Consórcio, que é administrado pela União, um consórcio União Catarinense e Yamaha. Nós temos a área de carregamentos de carro que falou, a AutoCharge, uma empresa que nós iniciamos ela há muitos anos atrás. Esse mercado de carros elétricos já tinha uma onda para vir. E nós estávamos acompanhando esta onda, né? E chegou um momento, nós fomos uma da primeira empresa
a buscar uma solução para vender carregamento, porque nós não podemos vender energia, né, Portes? Nós podemos, Só o carregamento. Então nós não podemos fazer, quando chega um carro num posto de combustível, vender energia. Nós fomos a primeira empresa a vender tempo, que transforma em quilowatt, que é o mesmo que comprar. Então, se um equipamento te entrega 22 kWh, eu alugo por 1 hora e eu te entreguei 22 kW. Então, eu transformo isso em 22 kW. Se custa R$2, vai custar R$44 para botar 22 kW dentro do teu carro, que é 1 hora de locação. Porque a lei deixa... Hoje Essa é a forma. Nós temos também posto de combustível, temos uma vila gastronômica em Rio do Sul. Que é Vila Olegário. Hoje tu falou o jargão. Fala o jargão. Eu achei sensacional o jargão do teu negócio. Foi que é? Vila Olegário? O meu lugar. Ser feliz. Lugar para ser feliz é na Vila Olegário, né? Vem ser feliz na vila. Um lugar charmoso, bonito, muito lindo. É um gastropub. Vem ser feliz na vila. Vem ser feliz na vila. Isso também, eu cheguei na cidade de Rio do Sul, não tinha um lugar adequado para se alimentar, para se divertir. Eu abri isso porque eu gosto de festa e gosto disso. O rei do entretenimento dele. Nós somos concessionário pós-venda Caoa Chery, Subaru e Hyundai. Estou até esquecendo alguma coisa. Empresa de rastreamento de via satélite. Eu em 2000... Eu também abri uma empresa de rastreamento. Já encheu as mãos aqui de negócio. Em 2000 eu abri uma empresa de rastreamento, a primeira catarinense e a única que se mantém até hoje com o mesmo proprietário, se chama Trilog. No ano 2000 eu comecei uma empresa de rastreamento via satélite, a nossa até hoje. Nós colocamos um equipamento no seu caminhão, automóveis, carro, motocicleta, moto náutica, barco, não importa, e ele tem todo o controle. Quando eu comecei com rastreamento, nós pegávamos posição de GPS, transmitia via satélite, voltava para a Terra novamente, e aí tinha um timer, né? Depois veio a tecnologia de telefones e a gente começou a trabalhar com GPRS, tecnologia de telefone, mas até então nós fabricávamos até as placas para esses equipamentos. Um dos que iniciou no Brasil foi Nelson Piquet, com AutoTrack, e eu tive muitas reuniões com eles falando de rastreamento via satélite. Então, essa empresa nós temos há 25 anos. Fomos uma das primeiras empresas a colocar um botão de segurança em porta-malas, internamente dos carros, para sequestro, com uma central que recebia o sinistro na hora, né? Então, nós temos essa empresa. Também somos concessionária Michigan, máquinas amarelas. Michigan também? Tratores Hanomag, tratores alemães. E agora estamos fazendo um estudo de se tornar também concessionária de drones agrícolas, né? Que legal. Então, só no que tu falou aí são quase 15 negócios. Isso aí. 15 negócios, um ecossistema gigante. Até a gente conversava hoje mais cedo e a gente conversou, né? Tem 5 tipos de pessoas. Tem os trabalhadores, que são aqueles que vendem o seu tempo, que vendem a sua hora. Tem os empreendedores, muitas vezes eles podem ser um trabalhador dentro do negócio, eles podem empreender por conta própria, são mais informais. Tem os empresários que cuidam de pessoas, gestão de dinheiro, gestão de gente, gestão de processos. Tem os investidores, que são aqueles que põem dinheiro para trabalhar para eles. E tem o 5º nível, que é o jogo que você está jogando hoje, que são os cabeças de ecossistema. Hoje você está num centro de um ecossistema, são vários negócios que se retroalimentam. E como que faz para um homem conseguir ter um ecossistema? Quais são as coisas que ele precisa? Como atrair pessoas para estar na gestão desses negócios que você tem dentro do seu ecossistema? Hoje o grande desafio, né, Portes e os ouvintes, são pessoas. Ele sempre foi desafio, mas hoje está muito maior esse desafio, por conta da velocidade que está tendo. Nós somos da época que nós tínhamos que mandar uma carta para a namorada e esperar que a namorada recebesse a carta e retornar. Não dava para falar com ela, não dava para ligar para ela. A gente mandava uma carta pelo correio, ela recebia depois de 15 dias, ela mandava, levava 25, 30 dias para receber o retorno da namorada. Você não via ela toda hora. Telefone era uma coisa que não existia. Telefone numa casa tinha valor de um carro. Olha só. Em vez de ter um carro na garagem, tinha o valor de um telefone. Por isso, poucos tinham telefonia, né? Então, para a gente fazer isso, trazer esse ecossistema, como você chama, precisa muita dedicação e muito trabalho. Você tem que estar o dia todo ligado e amar o que faz. Eu vejo você
fazendo e você ama o que faz. Essa faz a diferença. Quando você coloca coração, paixão, amor no que tu faz, vai dar certo. Porque eu não tenho dúvida que o que for fazer com tanta vontade de querer dar certo, vai dar. Vai dar, não tem erro. Porque você se dedica a isso, né? E a dedicação é hoje, uma sexta-feira após feriado, além das atividades, você está aqui fazendo um podcast, né? E isso é dedicação. Tem muita gente que está no bar jogando sinuca, jogando dominó, nada contra isso. Só que quem quer empreender, quem quer fazer isso, ele tem que se dedicar. E essa dedicação tem alguns pilares, né? Honestidade, seriedade. Você tem que ter muita seriedade, transparência. Tem que ter muita transparência. E você tem que ser uma pessoa, não só demonstrar, ser confiável. Só demonstrar não tem que ser. Tem que ser, né? E o mercado é que dá o aval. Hoje, com muita mais velocidade da internet, mas antes disso, né? Você tinha que ter um certificado sobre serviço bem prestado também. Esse era o certificado que tu demonstrava, porque não tinha internet. Você imagina, você vendia um carro, mas você não podia demonstrar que vendia. Hoje é diferente. Hoje você vende o carro, chama o cliente, faz uma prova social, posta depoimento. Antigamente você vendia um carro, entrega o carro para o cliente. Se você tivesse que fazer uma foto, você tinha que ainda levar para revelar a foto. Revelar a foto. Tinha que ter uma Kodak Zona. Você não. Então você precisaria que esse cliente dissesse aos seus amigos que ele estava satisfeito, muito satisfeito. Então era uma rede de relacionamento. O cliente nessa época ele era muito mais fiel que hoje, muito mais leal. Muito mais leal. Agora existe uma das coisas que também foi meu pilar, foi o trabalho voluntário. Olha. Como eu vim do interior, lá para a gente fazer uma igreja nova, um campo de futebol, a gente se unia todo mundo lá na enxada, no enxadão e ia fazer. Olha que legal. A festa de igreja lá era feita por voluntários da diretoria. E quando eu fui para a cidade, eu tinha esse voluntariado comigo. Já tinha essa... Eu sou fundador do Sicredi em Joinville. Eu fui conselheiro muito tempo de Banco Empreendedor, Casa do Empreendedor. Fiquei por 20 anos na AJORPEM, a maior associação de micro e pequenos empresários do país, da América Latina. Então eu fui de corpo de bombeiro voluntário, na parte de gestão, eu fui muito voluntário em gestão. Conselho de Segurança também. Conselho de Segurança. E isso me deu muita canja, eu peguei muito... a gente dividiu muitas informações, network, que hoje a internet, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E a gente fazia isso através desse voluntariado. Eu sempre tive isso comigo, que hoje o voluntariado está muito escasso, as entidades que dependem de voluntariado estão escassas. E hoje se conhece voluntariado por conta de cuidar de animais e outras coisas, mas na época a gente era voluntariado para cuidar de coisas da empresa, coisas de negócio, coisas de família. Isso te deu expertise, esse voluntariado? Te deu horas de voo? Deu muito, muito, porque você conversava com pessoas diferentes, de outros níveis. Já falava naquela linguagem. Exatamente. A gente aprende com isso. Eu sou muito conhecido na área automotiva de Santa Catarina. Eu fiz parte de federações Brasil, né? Hoje eu sou vice-presidente nacional da Socher. Fui presidente por 6 anos. Peguei uma entidade bem embaixo, entreguei uma entidade em alta. Eu trouxe a marca Chery para a cidade de Rio do Sul, uma cidade de 70 mil habitantes, totalmente voltada a produtos tradicionais. Eu trouxe uma marca chinesa. Inovador, isso é inovador. Tive que, lá em 2013, eu tinha que levar o cliente para ele fazer um test drive, para ele conhecer, porque hoje o cara compra um carro, um Chery, sem test drive. Na época eu tinha que fazer isso. Eu trouxe um carro, eu comecei com o carro mais barato do Brasil, se chamava QQ. Vendi o carro mais barato do Brasil. Como é que vai falar de qualidade de um carro que é mais barato? Nós vendemos QQ a R$19.990. R$1.000. Preço, nem uma bisa nesse preço hoje. Então, a bisa está 26 mil. Eu tive que dar o meu aval lá, e eu tive que buscar, trazer pessoas para o meu contexto. Eu sou um cara de fazer muita amizade. Muita amizade. Mas também a gente, em alguns momentos, as pessoas acham que somos muito duros, porque somos muito reto, muito direto. O cara muito honesto é mais durão. Então, às vezes, a gente é meio durão. Já fui mais, inclusive, né?
A gente tem que ser mais flexível, mas eu fui bem durão em algumas coisas. Algumas coisas os clientes, pô, mas legal é de cara feia, isso é durão. Mas até no voluntariado, onde eu estava limpando o que precisava limpar. Eu tinha coragem para bater na mesa. E é muito do... Você tá fazendo um negócio, você sabe que aquilo é uma... você é mais direto, né? Ser mais direto. E eu vejo que muitas pessoas hoje que estão no nível que tu tá, que tá jogando o jogo que você tá jogando, são pessoas que pro externo parecem ser mais dura. Pro externo, justamente porque são mais diretas, é que não se tem tempo a perder. Eu acho que um pouco é por causa disso, não, Olegário? O tempo é irrecuperável, né? Pergunta pro Iago, fala um pouquinho, Iago, aí, como é que é trabalhar com o pai durão aí? Ah, rapaz, é difícil. É difícil? Não, difícil porque, como ele falou, antigamente o pessoal entendia mais essa parte também, né? E tava mais acostumado com pessoa mais dura e tal. Hoje o pessoal é mais assim, mais frágil, né? O pessoal mais novo aí da minha geração cheio das frescuras e coisas, muito entendeu? fragilizado, realmente, você usou a palavra certa. Aí o jeito que tu falar com a pessoa ou ela vai gostar de ti, já se ofende. E aí o pai é reto, é direto e daí, às vezes a gente tenta até fazer um meio termo, né? Eu lá na empresa faço muito isso, de fazer um meio termo, né? Às vezes o pai dá o tapa, eu vou lá e faço carinho, digamos assim, né? No funcionário, pra equilibrar ali um pouco, porque... Mas você já tomou-lhe umas também? Ah, mesmo, todo dia, né? Todo dia. Eu sou um cara de processo, eu faço gestão por processo, né? E é o que dá certo, né? E eu tenho alguns exemplos. Se eu entro numa igreja e ela tá lá dizendo, proibido entrar com chapéu, não discute que é pecado. Não estamos dizendo que é pecado. É regra, é processo. Regra. É uma regra. Tira o chapéu, não discute. Eu não entro na igreja. Sim. Não fica discutindo, mas chapéu não é pecado. Jesus também usava chapéu. Para. Regra. Aqui é uma regra. Você aqui para entrar é sem chapéu. Não discuta que nós não vamos aceitar sem chapéu. E hoje as pessoas estão muito assim, né? Ah, isso não é legal, mas por que isso? Cara, é processo. E numa empresa grande como a nossa, num grupo, se nós não tivermos processo, não funciona. E é onde que eu cobro muito processo, de toda a minha gerência, todas. Se eu botar aqui num podcast, falar com qualquer gerente, o Olegário quer processo, ele cobra, ele é feliz com o processo. Ele quer ir lá num banheiro e saber que quem limpou o banheiro documentou o horário, o dia, o horário, assinou e a gerente assinou que ela foi lá ver se o banheiro estava limpo. Olha só, tem que ter isso. Ah, mas por que isso? Perde tempo. Não perde tempo. Do contrário, ganha. O tanque de lavar a mão dos meus mecânicos nas oficinas são branco. Olha só. Sabe? Ele lava a mão, ele lava o tanque e ele lava onde ele pegou o sabonete. Ele enxuga, ela é ensinada a passar onde bota o dedo para tirar o papel. Processo. Porque quando eu vou mesmo que um banheiro público, eu faço isso. Quando eu seco a minha mão, eu seco a pia que eu... Deixar bonitinho. E passo até no rolo onde eu peguei. Eu seco onde que eu molhei. Então, a gente cobra muito processo. Quando tem processo, vai funcionar. E as pessoas querem pular processo que na cabeça dela isso facilita. Vai dar problema ali na frente. Você vende carro, você sabe. Se não tiver processo na hora da documentação, você vai ter problema, né? Ah, vou liberar assim com o documento, não tem. Sempre que libera sempre que burla o processo e às vezes não dá tempo de explicar o porquê que tem aquele processo, né? Então, às vezes tem as regras, processos para fazer, mas não dá tempo de explicar o porquê. O cara acha que é só por um simples motivo lá, não faz e é ali que dá cagada. Gente. Então, processos redondos hoje fazem parte da cultura da tua empresa. Eu entendo que a cultura de um negócio, a cultura da empresa é a extensão da cultura do próprio dono, do próprio gestor daquele negócio. Que nem você falou aqui agora. Quando eu vou no banheiro público, eu enrolo o papelzinho, eu limpo onde eu sujei, seja pia, seja onde for, e eu levo isso para dentro das minhas empresas. Primícia, você foi no banheiro, você limpa. Então, a extensão da cultura que você tem própria, aliás, a cultura que você tem, você estende isso para o seu negócio, basicamente isso. É isso aí. Acho que nenhum negócio dá certo, nem você não prospera no negócio, Portes. Se você não tiver um processo, até mesmo quando você faz, porque você vai esquecer, tem que ter checklist, você tem que avaliar, você tem que usar uma agenda, hoje Google, para marcar os seus compromissos, suas pendências, você não tem que estar mais com papel. Eu digo, essa agenda que você está escrevendo, quando perder, o que tu vai fazer? Tecnologia na mão hoje também, né? Tem que usar. Mas e antigamente a gente tinha que então fazer isso, né? Um livro caixa, né? Tinha que ter o livro caixa. Então, as pessoas hoje têm que trazer esse livro caixa, né, para a atualidade, é digital. Agora, uma coisa que não é digital e que se tem muito problema é atendimento ao cliente humano. Humano não é digital.
Entendeu? Esse humano é humano. O humano quer ser bem atendido, o humano quer respeito, o humano quer olhar para você e quer bater aqui e dizer que bom, você me atendeu bem. E as pessoas têm que estar preocupadas com o humano. Ele precisa estar satisfeito. E nesse mundo mais volátil, nesse mundo de pessoas mais fragilizadas, como ele disse, você acha que o humano está perdendo a humanidade? Sim, muito, né? Muito. Porque a gente vê até treinamento de RH para como é que eles falam sobre humanidade? Para ter um atendimento humanizado. Pera aí, um humano tem que aprender a ser humanizado. É engraçado isso, né? Eu muito acostumado no digital, no fresco, né? No frio. Aí perde um pouco da humanidade. Uma empresa tem duas portas para entrar cliente. Uma porta é a física, e que todos sabem olhar, olha lá, é alto, é baixo, barbudo, é gordo, é magro, é bonito, é feio, e aperta a mão e começa a dar o atendimento. E outra porta é a digital. Quando entrou na porta digital, ele entra e sai com muita velocidade. Quando entra na porta física, você está ali, você conversa, aperta na mão e ele não vai embora, está ali na frente dele. Só que no digital ele deu oi para ti, está dando oi para mais 10. E aí, você como você prender esse cliente, prender no sentido de estar contigo ali para negócio, né? E aí você precisa ter psicologia aí, né? Mas tem um pilar, né? É valorizar ele se sentir valorizado. Por isso o atendimento por máquina, ele não agrada a ninguém. Né? É necessário, nós temos que estar evoluindo. A quantidade é necessário ter um atendimento digital por inteligência artificial? Sim. Mas o humano precisa entrar muito rápido, porque ele vai notar que foi uma inteligência artificial e vai ficar chateado, porque ele se sente muitas vezes enganado. Eu pensei que eu estava falando com um humano, mas não era. Peraí. Então, assim, e como fazer esse atendimento, né? Então, a internet nos traz muito curioso, nos traz hoje um número de fraude muito grande. Sim, tem que tomar cuidado. Por isso que o processo é muito bom. E aí você tem que jogar o cliente rapidamente nesse funil e chegar onde está o humano. Mas tem que ter velocidade. Aquele que até falcatrua, que não está ali sério, ele cai fora antes. Mas separar o joio do trigo a cada dia está mais difícil. Nós tentamos, todo dia alguém tenta dar golpe em algum produto do grupo nosso de empresa hoje. Todos os dias. E quando pula um pequeno processo, agora há pouco tempo, nós temos caminhão de entrega, uns caminhões bonitos, que o carro vai dentro de uma vitrine de acrílico, e foram vender um produto no Rio Grande do Sul, né? Foi lá no Rio Grande do Sul entregar. E quando chegou lá era um golpe. E ainda bem que pegamos. Mas por quê? Porque tem um processo, senão eu não pegava. E se não tivesse processo, tinha perdido o bem, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O dia inteiro. Perder 2 bens no caminhão. Para uma área financeira, a complexibilidade é muito grande. É todo dia chegando gente criando notas falsas, boletos falsos. O cara dizendo que é necessário isso, aquilo. Então, hoje a gente está gastando muito de investimento só para cuidar disso, para ter controle sobre as falcatruas da internet. Caramba. Agora estourou aí, né? Uma bomba aí do INSS, ó. Essas falcatruas aí, né? 20 bilhões de rombo, hein? Mas, Iago, fala um pouquinho sobre carro, então vamos ver o que você sabe. Rapaz, é melhor fazer as perguntas, que eu não tenho muita história. Vou fazer a pergunta. O que faz você... Porque eu vejo assim que você tem essa paixão nos olhos em seguir o legado daquilo que seu pai construiu. E a gente percebe, acho que é uma pergunta meia dupla, a gente percebe hoje que muitos empresários, muitos empreendedores, às vezes constroem um castelo, constroem algo que é lindo demais, mas os filhos não querem dar continuidade naquilo, não tem paixão, não tem tesão, não tem desejo em dar continuidade. Eu vejo que tanto você quanto seu irmão, acompanho os dois, vocês estão com esse desejo, com esse tesão de dar continuidade naquilo que teu pai construiu até hoje. O que te motiva? O que te inspira? Qual que é o motivo ao qual te leva a ter esse desejo de querer continuar aquilo que seu pai tem construído? Acho que em primeiro lugar é o gosto, a paixão por carro, né?
que desde pequenininho é uma coisa que tá na nossa cultura ali, a gente vai aprendendo, vai pegando aquele carinho por carro, aquela paixão, e daí trabalhar com o que gosta na verdade devia ser o ideal, né, para todo mundo, mas nem todo mundo trabalha com o que gosta. Mas então já fica mais fácil trabalhar. É melhor gostar do que faz, né? E segundo, bem melhor. Por causa dessas histórias aí, né, para ver, por exemplo, o mais difícil ele já fez, né, que foi criar tudo esse ecossistema, sai do menos zero. Do menos zero. E chegar até aqui. Agora é a parte mais fácil, que é manter, né? Claro, sempre vai ter que parece ser, né? Porque manter também um legado, existem seus desafios. Vocês precisam estar todo o tempo atento nas novidades, no que está acontecendo, acompanhar, trazer a tradição, mas estar atento no que está acontecendo. Não é tão simples, claro. E daí também aquela coisa do negócio em família também, né? Que como uma empresa familiar, tá todo mundo... Não tem... eu não tenho o pai e o chefe, né? Tudo é a mesma pessoa. Tudo é a mesma coisa. Então 24 horas é o pai e 24 horas é o chefe. E eu imagino que o teu compromisso e o teu comprometimento, às vezes tu é mais cobrado do que um colaborador comum, né? Porque justamente tem esse... A gente na vida tem altos e baixos. Nós agora em 2023 no grupo levamos uma pancada fortíssima novamente, que foi uma catástrofe da natureza, onde na cidade nossa, Matriz Rio do Sul, sofreu 3 enchentes e a última deu 13,10, né? 13 metros e 10 centímetros acima do nível, e nós perdemos praticamente tudo que nós tínhamos lá em Rio do Sul. Sério, obrigado. A Vila Gastronômica nós perdemos inteira, a concessionária, pós-venda, ficou com 3 metros de água. Que isso? Perdemos tudo que tinha lá. Tivemos que começar novamente lá embaixo do zero, porque foi perdido, né? E perdido assim da noite pro dia. Mas além disso, você perder, todo o contorno seu perde ao redor. E aí trava o sistema. Porque o cara que ia construir não constrói, o cara que ia comprar um carro não comprou, o cara que ia comprar uma moto não comprou. Porque todo mundo teve prejuízo. Todo mundo teve prejuízo. Então nós tivemos lá, estamos se recuperando ainda da porrada que levamos agora. Levei muita porrada na vida. Mas também. essa foi forte. Essa foi uma das últimas e foi uma das mais fortes, assim, depois de já estar num certo nível. Duas pancadas muito fortes. Em 2019, quando eu fui assaltado e sequestrado. Teve essa agora... também, meu Deus, eu vou ter que... Ô, Papito, eu vou ter que fazer o programa 2 depois, outro dia, né? Tem que trazer o homem pra fazer o programa 2. O homem foi sequestrado, Papito. Que isso, legal? É história, hein? É muita história. Então foi 2 pancadas pra mim, né? Essa de assaltado e sequestrado, eu tive que negociar a vida. E aí você tem que ser muito negociador, né? E negociar com alguém que está com uma arma apontada na sua cabeça por 5 horas, né? Então, e aí chega um momento que você não se importa. O que é muito ruim deixa de ser. É horrível ser amarrado no mato, no escuro e deixado onde sai, mas era a melhor condição que eu tinha que pedir. Era a melhor condição que tinha. E aí, o que é péssimo, ruim, que ninguém deve passar, era a melhor condição para o momento, né? Então, por isso que eu, hoje até conversando com você, eu falei, a gente tem que analisar, né, o momento e tem que estar em pé. Então, tudo que era bom pode não ser e tudo que era ruim também pode deixar de ser. Então as referências mudam. Tudo é bom comparado ao quê? Tudo é muito bonito comparado ao quê? Você é rico comparado a quem? Você é pobre comparado a quem? Comparado ao quê, né? Nossa, você é alto comparado a um baixinho, você é muito alto. Comparado a muito alto, você é baixo, né? Comparado ao magro, você é gordo. Comparado ao muito gordo, você é magro. Então, comparado ao quê? Então a gente passa por isso, né? Então minha vida também foi de pauladas. Contei algumas coisas que Deus nos iluminou e Ele continuou me iluminando para dar esse discernimento. Essa da enchente mesmo foi a hora que cheguei lá e vi tudo destruído. Deve dar uma tristeza. E foi assim de um dia para o outro. Pra noite, né? Você perde tudo. É como pegar fogo, chegar lá e não ter mais nada. Né? E aí levantar tudo de novo. E não é fácil. Nossa, tá aí, gente. Que bate-papo incrível, maravilhoso. É 1 horinha de podcast, essa 1 horinha voou, parece que estou há 15 minutos aqui, mas com certeza a gente vai gravar a parte 2, vamos trazer mais e mais. A gente tem se conectado aí com o Olegário nesses últimos dias, tem aprendido muito contigo em pouco tempo, analisando, vendo, percebendo, porque a gente sabe a dificuldade que é, primeiro, empreender no nosso país. Agora você ter um ecossistema de negócio, o desafio que é. Você passar esse legado, o desafio que é. Então, quanto que a gente tem a aprender com esses cabelos brancos, né?
Nossa, gente, que história. Pessoal, dá as considerações finais aí, considerações finais. Bom, obrigado, Portes. Parabéns pelas suas iniciativas, como já dei no início. Parabéns pelo seu trabalho. Se eu puder colaborar com quem está assistindo e ouvindo, se o meu legado servir somente para uma pessoa, fazer uma pequena mudança na sua curva que você estava indo para melhor, eu já sou satisfeito. Uma pessoa só mudou a sua curva de pensamento, ele ia para cá, foi para lá porque nos ouviu, já estou satisfeito e feliz. E Deus nos ilumina todo dia pela saúde que temos, né? E peço a Ele que continue nos iluminando. E para quem quer conhecer, nós temos uma loja aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado, esquina Camilo 111. Bonita loja, toda de vitrine. Isso, o Poste está lá conosco. Temos o André também, da Vision, que ele é parceiro de importação. E todos estão convidados para conhecer a Vila Olegário em Rio do Sul. Essa eu tô doido para conhecer, hein? Vem ser feliz na vila, vem ser feliz. Lá é legal, lá eu tenho dito que as pessoas eu dou no máximo 8 minutos para elas ficar lindas e ricas lá. Olha só! Já tomam uns lá comigo, já fica. Né? Já fica daquele jeito. Toda sexta e todo sábado ela abre. Nós temos alguns diferenciais na vila. Ela é uma cozinha e um pub. Às 22 horas começa a música cedo. Eu boto cedo porque eu gosto que a música, o show tem que começar cedo. A gente tem trazendo grande show lá. Talagaço, Tchê Garoto. Olha só. Agora Marcação, Paulinho Mocelin. Grandes nomes. Grandes nomes, né? Trazemos humoristas do país também. Olha lá. Teve grandes humoristas lá para fazer show de humor. A vila é lindíssima, muito bem construída e todos, você está convidado. Eu vou ir. É só marcar conosco, será um prazer receber você e a quem está nos ouvindo, Vila Olegário. Siga lá, @Vila Olegário, siga @Olegário Motors. É isso aí. E aí, considerações finais, Iago? Obrigado pelo convite aí, né? Vim de acompanhante do velho aí. E todos aí, que nem o pai já falou, convidados a conhecer aí nossas lojas. Pensou em carro, que nem o pai sempre disse, pensou Olegário Motors. Quadriciclo, moto, parte de recreação, barco. Enfim, tem bastante coisa aí para oferecer. Vila Olegário, entretenimento lá em Rio do Sul. Quer ser feliz? Vem pra Vila Olegário. Consórcio, então, enfim, o pai já deu uma conversada antes de todos os empreendimentos aí. E será um prazer ter você como cliente nosso também, né? Vocês que estão nos vendo aí. E é isso aí, vamos pra cima. É isso aí. E Porsche, a gente é muito inovador em muitas coisas no grupo. Eu sou inovador, né? Isso é bom. Eu sou de fazer diferente. Visionário. Por exemplo, eu tenho, como sou muito conhecido, as máquinas, não tinha um consórcio para máquinas agrícolas, nós desenvolvemos o consórcio para máquinas agrícolas. Você tem esse consórcio de serviço, você está me falando hoje também, né? Isso. Aquela mulher quer dar aquela ajeitada. O homem quer botar cabelo, quer botar dar uma ajeitada no rosto. Nós temos, por exemplo, consórcio de essa parte de embelezamento, vamos chamar assim, dente, tudo. Nossa, você tem carta de 40, 80 mil, começando a pagar R$324, você tem uma carta de crédito para poder utilizar para toda essa área de embelezar a pessoa. Estética. Isso é diferente. Procedimentos estéticos. É isso aí, sempre inovando. É isso aí. Obrigado, Portes. Tamo junto. Obrigado, ouvindo. Tamo junto. Vamos para cima. Gente, tá aí mais um Portescast. Muito obrigado. Papito, obrigado por tá aí nessa força com a gente, sempre nos atendendo muito bem. Grande ícone do jornalismo de Balneário Camboriú. Obrigado pela sua audiência. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu.